Fala galera, tudo bem? Matheus Lira aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Mais um vídeo da série Espírito Santo, onde eu tenho falado sobre elementos na Bíblia que simboliza a pessoa do Espírito Santo. E eu já falei sobre o vento, já falei sobre a água e hoje eu vou estar falando sobre o fogo. E antes de eu continuar, eu só ia pedir para que você se inscrevesse aí no canal, né, para que você deixasse o seu like e para que você me ajudasse a compartilhar, para que a palavra de Deus ela possa alcançar cada vez mais vidas e cada vez mais corações. Amém? E falando sobre fogo, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, versículo 11 e 12, a Bíblia fala assim: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então esse é o texto inicial que a gente vai começar a desenvolver o assunto, porque assim, a Bíblia fala muito sobre fogo. Na Bíblia há muitas referências de fogo. Aliás, a Bíblia fala que o nosso Deus é fogo consumidor. Só que nós precisamos alinhar, quando a gente fala de fogo, nós precisamos alinhar essa questão em relação à palavra de Deus. E como eu disse, a Bíblia fala muito sobre fogo e o fogo se manifesta de diversas formas. Mas antes de falar sobre a forma como o fogo se manifesta na Bíblia, de diversas formas, eu quero falar sobre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. E isso é algo assim muito comum no meio pentecostal, né, dos irmãos que são pentecostais. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só que eu quero alinhar assim, algumas coisas em relação ao que a palavra de Deus está dizendo. Essa passagem aqui, quando a gente pega o contexto, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, a gente vai ver João Batista ele pregando no deserto da Judéia o arrependimento. Ele era a voz que clamava no deserto e falava para as pessoas se arrependerem. E quando a gente lê todo esse contexto, até chegar ao versículo 11 e 12, onde ele fala: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A mensagem de João Batista, nesses versículos, ela gira em torno de dois temas. Primeiro, o arrependimento, né? E segundo, juízo. Então, quando a gente fala assim, quando João Batista fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que significa aqui o batismo com fogo? Né? Eu mesmo já muitas vezes, em reuniões de oração, ministrando, eu falei, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas quando a gente pega a Bíblia, essa passagem, esse contexto, a gente consegue ver que aqui o batismo com fogo não está se referindo a avivamento, mas sim a juízo. Quando João Batista fala, olha, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós por muitos tempos só pegamos essa partezinha do texto e usamos, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, sem muitas vezes olhar o contexto bíblico. E aí no versículo 12 de João Batista que ele está falando, ele fala, olha, ele falando sobre Jesus, ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Versículos antes ele também fala, se você for ler a Bíblia, você vai ver que ele fala que a árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Então quando a gente pega esse contexto aqui, o batismo com fogo, o fogo aqui, não está falando de avivamento, está falando de juízo. O fato, quando João Batista fala, ele vos batizará com o Espírito Santo, aqui ele está se referindo à salvação. Jesus, né, ele é o Salvador, mas o Espírito Santo ele nos convence de pecado, de justiça e de juízo. Tem um versículo em Romanos que Paulo fala que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Então, o receber o Espírito Santo está na nossa vida, é algo fundamental nesse processo de salvação. Mas o batismo com fogo
está se referindo aqui não a avivamento, está se referindo a juízo. Por quê? Jesus, ele traz a pá em sua mão, ele vai limpar a sua eira e ele vai separar o seu trigo, ele vai juntar o trigo, né? Ou seja, a salvação, e vai queimar a palha com um fogo que nunca se apaga, juízo. Então isso é algo que a gente precisa deixar bem claro, né? E aí eu entro dentro de questões, falando sobre fogo, sobre as formas como o fogo ele se manifesta na Bíblia. E a primeira coisa é, quando a Bíblia fala de fogo, e falando como o Espírito Santo atua na nossa vida como fogo, quando a gente fala de fogo, a primeira coisa que a gente precisa entender é que fogo na Bíblia fala de purificação. No livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3, no versículo 2, fala assim: contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante Yahvé, ou perante o Senhor, ofertas com justiça. Então, o fogo na Bíblia ela também representa purificação. Antigamente, o elemento que se usava para purificar o ouro e a prata era o fogo. O fogo purificava, porque fogo também fala de purificação. Então aqui o profeta Malaquias está falando, olha, quando ele aparecer, ele vai ser como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro, ou seja, ele purificará os levitas e os sacerdotes. Então fogo fala de purificação. Então muitas vezes quando o Espírito Santo ele se manifesta sobre a nossa vida como fogo, ele vem para nos purificar. Ele vem para purificar o nosso coração, ele vem para purificar o nosso interior, ele vem para purificar a nossa mente, porque fogo purifica. Então, uma das formas do fogo se manifestar sobre a nossa vida é nos purificando. E outra forma que simboliza o fogo, né? Outra forma como o fogo se manifesta na Bíblia é provação. Muitas vezes, fogo na Bíblia simboliza provação. Aí a gente lembra de Daniel, capítulo 3, versículo 16, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados pelo rei Nabucodonosor numa fornalha em chamas. Ali aquela fornalha fala de provação, eles foram provados, a fidelidade deles foram provada. E a gente vê que Nabucodonosor vê um quarto semelhante ao Filho dos Deuses lá. Por quê? Porque Deus, ele passa conosco na provação. Ele está conosco na provação, sabe? Então fogo também fala de provação. Tem uma passagem em Isaías, se não me engano, não sei se é 42 ou 43, que fala que quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Está falando de provação. 1 Pedro, capítulo de número 4, Pedro fala, olha, não estranhe o fogo que surge entre vocês para prová-los. Então, fogo na Bíblia também representa provação. Deus usa o fogo para nos provar, sermos provados no fogo. E uma outra coisa que o fogo simboliza na palavra significar aprovação e resposta de Deus. Antigamente, quando Deus aprovava um sacrifício, quando Deus aprovava uma oração, ele respondia com fogo. E o fogo era sinal da aprovação e da resposta de Deus. A gente lembra de Elias, né? No Monte Carmelo, que restaurou o altar do Senhor, que ofereceu o holocausto, que ofereceu o sacrifício, e Deus respondeu com fogo, ou seja, teve resposta de Deus. A gente vê Salomão, quando ele constrói o templo do Senhor, e ele faz uma oração consagrando o templo ao Senhor, a Bíblia fala que a glória do Senhor enche o templo e cai fogo do céu e consome os holocaustos que foram oferecidos, ou seja, Deus aprovou aquilo que Salomão fez. Deus respondeu aquilo que Salomão fez. E quando eu lembro disso, da questão do fogo, de aprovação, de resposta de Deus, eu lembro o último acampamento jovem que a gente fez com os jovens do nosso ministério. E no acampamento tinha várias coisas e nós preparamos uma fogueira.
né, para à noite acender ela e ficar ali ao redor da fogueira. Mas durante o dia, à tarde, havia uma equipe de intercessão intercedendo pelos jovens no sítio onde nós estávamos, e eles estavam intercedendo perto dessa fogueira, e a fogueira apagada. E eu lembro que eu lembro que quando os irmãos oravam, a fogueira acendeu, sabe, de uma forma nítida. E a glória de Deus naqueles 3 dias foi assim algo sobrenatural, a presença de Deus. E aquilo ali para nós foi uma resposta e uma aprovação de Deus daquilo que estava sendo realizado naquele lugar. E não foi só uma vez, foram 2 vezes que aconteceram. Os irmãos começaram a orar e a fogueira acender. Por quê? Porque Deus também responde com fogo. E quando ele responde com fogo, muitas vezes é um sinal de que ele está aprovando o sacrifício. E uma última coisa é o juízo, né? Deus, o fogo também simboliza o juízo. O nosso Deus é fogo consumidor. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo, será queimada no fogo. Então, o fogo também simboliza juízo. E quando a gente fala de juízo, eu lembro de Nadab e Abiú, em Levítico capítulo 10, que apresentaram fogo estranho, profano perante o Senhor. E a Bíblia fala que saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Ou seja, Deus trouxe juízo para aqueles homens, mesmo sendo sacerdotes e filhos de Arão, porque eles estavam apresentando fogo profano perante o Senhor. Então, quando a gente ouve a palavra fogo, a Bíblia fala muito de fogo. Como eu disse no início, o nosso Deus, ele é fogo consumidor, mas nós precisamos entender o contexto. Muitas vezes, se você estiver orando e Deus te mostrar fogo, você tem que perguntar a Deus qual é o propósito daquele fogo, porque nem sempre vai ser só avivamento, né? Muitas vezes vai ser para purificar, muitas vezes vai ser para provar, muitas vezes está sendo uma resposta de Deus, muitas vezes pode estar sendo um juízo. Então a gente precisa ter esse entendimento espiritual, a gente precisa ter esse discernimento espiritual e entendimento bíblico. Agora, quando eu falo de fogo, o fogo ele também simboliza a presença de Deus. Isso é fato, né? E a Bíblia fala que o fogo ele tem que arder continuamente sobre o altar. Ele não pode ser apagado. Então o fogo, o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, ela precisa arder continuamente sobre o altar. Ela precisa arder continuamente sobre a nossa vida. Ela precisa arder continuamente em nosso coração. Não pode ser apagado. E é uma responsabilidade nossa, de igreja sacerdotal, que nós somos hoje, de manter o fogo aceso. E como é que eu mantenho o fogo aceso? Tirando as impurezas do altar, acrescentando lenha, oferecendo sacrifício. E com isso, o fogo ele vai arder continuamente. O fogo não pode ser apagado. Então é uma responsabilidade nossa, porque se o fogo apagar, a mornidão espiritual entra, a frieza espiritual entra, e quando há mornidão, quando há frieza espiritual, isso é uma atração para serpentes, isso é uma atração para demônios. Então, a gente precisa vigiar e manter o fogo aceso na nossa vida, porque o que faz a diferença na nossa vida é o fogo. O que faz a diferença na nossa vida, sabe, é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. O fogo fala daquilo que é sobrenatural, e é isso que faz a diferença. Por exemplo, você vê Moisés, o que atraiu Moisés no deserto foi o sobrenatural. Ele estava no deserto pastoreando as ovelhas e ele viu uma sarça, né, que ardia em chamas, mas não se consumia. E aí, quando ele viu aquilo, aquilo ali é fantástico. E aquilo ali, e a Bíblia fala que ele diz: eu vou chegar perto para ver o que é isso. Então você vê que o fogo, o sobrenatural, atraiu Moisés. Então, da mesma forma, o fogo, a presença de Deus na nossa vida é o que vai atrair as pessoas. As pessoas olharem para a igreja e ver, cara, aquela igreja ali tem algo diferente. Aquele irmão ali tem algo diferente. Aquela mulher ali, cara, tem algo diferente. Mas o que é esse diferente? É o fogo de Deus. É a presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos preservar e manter o fogo aceso continuamente sobre o altar. E para encerrar, tem uma passagem no livro de Salmo, no capítulo de número 104, no versículo 4, que diz assim, que Deus faz a teus anjos ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Se você for ver aquela passagem,
eu acredito que essa passagem de Salmo 104, versículo 4, também se aplica a nós, porque nós também somos ministros de Deus. Os anjos também são ministros, né? Enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, mas nós também somos ministros de Deus, nós somos ministros da nova aliança, né? Que é baseada no sangue do Cordeiro de Deus. Então, Deus faz a seus anjos ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Então eu acredito que essa passagem, ela também se aplica a nós. Deus faz aos seus homens e mulheres labaredas de fogo. Deus nos faz ser como labaredas de fogo no reino espiritual. E é isso que Deus quer que nós sejamos labaredas de fogo. E é por isso que o Espírito Santo ele habita na nossa vida, para nos fazer labaredas de fogo. Então nós precisamos entender, você que tem assistido aos vídeos, né, seja sobre o vento, sobre a água e agora sobre o fogo, eu sempre tenho falado isso, a obra de Deus, ela nunca vai se aplicar somente à nossa vida. Ela vai se aplicar à nossa vida e àqueles que estão ao nosso redor, né? Eu falando sobre o vento, que o vento sopra onde quer, você não sabe nem para onde vem e nem para onde ele vai, e assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ou seja, quando nós nascemos do Espírito, nós somos como o vento para influenciar a vida de outros. Eu falando sobre água, Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele mata a nossa sede, mas também nos faz instrumento para matar a sede dos outros. E a mesma coisa é o fogo, né? O fogo de Deus nos incendeia, o fogo de Deus nos purifica, o fogo de Deus nos aviva, mas também ele nos faz ser labaredas de fogo, para que nós possamos incendiar a vida de outros com o evangelho da salvação. E é essa palavra que eu deixo para o seu coração nesse dia, que Deus te faça labareda de fogo. Que Deus te faça labareda de fogo nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, mas que também é um tempo onde Deus está alinhando a sua igreja. Que essa palavra fique no seu espírito e mais uma vez eu te peço, me ajude a compartilhar para que a palavra de Deus, que também é fogo, possa alcançar cada vez mais vidas em nome de Jesus e que Deus te abençoe e até a próxima.